Emma Klabin viveu 87 anos, 33 deles morando nesta casa. Inúmeras vezes ela entrou por esta porta, atravessou o hall, caminhou entre as obras de sua coleção, sentou-se no sofá da biblioteca para ler ou recolheu-se no quarto para descansar. Visitar esta casa hoje é o mesmo que ser apresentado a ela e ao tempo em que viveu. A presença dessa mulher notável é evidente na decoração dos cômodos, preservados da maneira que ela idealizou, e nas inúmeras obras de arte reunidas ao longo de 4 décadas. Emma Klabin era a filha do meio de Hessel e Fanny Klabin, entre a irmã mais velha Eva e a caçula Mina. Seus pais, de origem judaica, imigraram de Posselva, na Lituânia, na última década do século XIX. Quando o casal chegou a São Paulo, o irmão mais velho de Hessel, Maurício Klabin, já havia se estabelecido na cidade com uma pequena tipografia e uma loja de materiais de escritório. Pouco depois, Hessel e Maurício, junto de outro irmão, Salomão, e do cunhado Miguel Laffer, fundaram a Klabin Irmãos e Companhia, que viria a se tornar uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo. Emma Klabin nasceu em 25 de janeiro de 1907 e passou boa parte de sua infância na Europa, onde sua família permaneceu entre 1913 e 1919. Quando voltamos para o Brasil, eu tinha 12 anos. Passamos 5, 6 anos na Europa. Foi justamente no período da Primeira Guerra Mundial. Nós ficamos presos lá. Estávamos na Alemanha, depois então passamos para a Suíça. Quando o Brasil entrou na guerra, passamos a viver na Suíça. Ao lado das duas irmãs, Emma teve sua primeira formação escolar em francês, na Suíça. Na década de 20, elas se dividiram entre os estudos em São Paulo, com a ajuda de uma professora particular, e também em Berlim, onde passaram longas temporadas. Com a morte de sua mãe, em 1926, e o casamento da irmã Eva, 7 anos depois, Emma tornou-se cada vez mais ligada ao pai. Passou a acompanhá-lo em suas viagens e a cuidar da casa e da irmã caçula, que viria a falecer em 1941. Quando Hessel morreu, em 1946, Emma assumiu seu posto no conselho de direção da Klabin. O pai da tia Emma foi um dos sócios fundadores de Klabin Irmãos e Companhia. E ele foi sucedido como sócio-gerente pela tia Emma. Então, a tia Emma é um exemplo raro naquela época de uma mulher que participou deste corpo diretivo da empresa. Era bem ativa. Apesar de ser uma visita por semana só, mas ela tinha uma participação, era muito ativa, ela gostava de saber tudo da empresa. Em 1947, Emma Klabin comprou a tela Ariadne, de Jean-Baptiste Greuze, a primeira peça importante de seu futuro acervo. No ano seguinte, ao visitar uma exposição em Washington, nos Estados Unidos, ela estabeleceu o plano inicial de sua coleção. O momento era propício, já que a devastação da Europa depois da Segunda Guerra Mundial havia reduzido drasticamente os preços no mercado de arte. Emma passou então a adquirir obras por meio de antiquários e marchands que vieram tentar a sorte no Brasil, como o italiano Pietro Maria Bardi, e também durante suas constantes viagens. As viagens, aliás, formam um capítulo à parte na trajetória de Emma Klabin. Ao longo de sua vida, ela chegou a fazer 5 cruzeiros de volta ao mundo e visitou outros inúmeros destinos. Paris. Ela era assídua de Paris. Aliás, não era assídua. Toda viagem que ela fazia, o início era Paris. Todo ano era 3 meses na Europa, 3 meses no Brasil. Ela gostava bastante de viajar. Tenho viajado muito, né? É uma das coisas que eu acho bem aproveitadas da vida, são as viagens, né? Mesmo depois do início de sua coleção, Emma Klabin continuou a morar na antiga residência de seus pais, na rua São Vicente de Paula, no bairro de Santa Cecília, centro de São Paulo. Ela já desejava, no entanto, uma nova casa que estivesse mais de acordo com sua personalidade. O bairro escolhido para a construção foi o Jardim Europa, onde boa parte de sua família já residia. O Jardim Europa foi criado em 1922 e 7 anos mais tarde passou a ser propriedade da Klabin,
que comercializou a maioria dos lotes na década de 30. Foi nesse período que Hessel, pai de Emma, comprou o terreno na esquina da Rua Portugal em nome de suas filhas. Na primeira metade dos anos 50, Emma Klabin encomendou inúmeros projetos para sua nova casa. O escolhido foi o elaborado pelo engenheiro-arquiteto Alfredo Ernesto Becker. O Palácio de Sanssouci, na Alemanha, um lugar visitado por Emma em sua juventude, inspirou a construção, que mistura elementos clássicos e modernos. O jardim foi projetado por Burle Marx e a decoração idealizada por Thierry de la Stufa. A lembrança que eu tenho é a lembrança de quanto tempo levou a casa para ser construída. E levou esse tempo todo porque, naturalmente, ela estava muito atenta aos cuidados da casa, não à escolha, por exemplo, do mármore, ao cuidado no acabamento. Apesar dela não ser uma casa imensa do ponto de vista espacial, ela é uma casa que tem uma grandiosidade muito impactante. Inaugurada em 1961, a casa foi frequentada por importantes personalidades da época, incluindo empresários, políticos, diplomatas e artistas. Emma Klabin os recebia para requintados jantares, saraus e encontros musicais. Em mais de uma ocasião, ela contou com a presença de sua amiga e pianista Magda Talhaferro. A partir da década de 60, Emma passou a se dedicar cada vez mais aos trabalhos relacionados a instituições artísticas, culturais e filantrópicas da cidade. Entre outras atividades, colaborou com a criação da Orquestra Filarmônica e foi conselheira do Museu de Arte Moderna e da Fundação Bienal. Nesse mesmo período, Emma doou, em nome de seu pai, Hessel, o terreno onde seria erguido o Hospital Israelita Albert Einstein, do qual se tornaria presidente de honra. Uma das mulheres mais, como que se diz assim, participante da sociedade. Ela participava bem da sociedade, era uma pessoa muito caridosa, que o Hospital Albert Einstein é praticamente uma doação da família dela, né? Eu gosto muito de coisas antigas, eu coleciono, sou colecionadora até um certo ponto. Com o tempo, a coleção de Emma Klabin se diversificou. Passou a incluir obras do barroco e do modernismo brasileiros, bem como valiosas pinturas da Escola de Paris. Ao final de sua vida, ela já havia reunido mais de 1.500 peças, entre pinturas, esculturas, móveis, louças, livros raros, gravuras e objetos arqueológicos. Sua coleção representa um amplo panorama da história da arte mundial, sob um ponto de vista extremamente pessoal. O que me impressionava aqui é que as coleções delas tinham sempre lugar reservado. Elas nunca mudavam de lugares. Os quadros e as obras de arte, onde elas estão hoje, elas estavam há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a visitar a casa. Então você tem muitas coisas que vão desde as coisas, enfim, Renascimento, escola holandesa, coisas mais contemporâneas ou recentes, coisas de arte brasileira, coisas do mundo oriental que ela visitou, não, ela viajou muito e viajou pelo mundo, então aí você tem coisas da China, coisas da Índia, que são fruto desta curiosidade em todas as direções. A Emma tinha um domínio completo assim, em termos de conhecimento das peças da coleção, em termos de procedência, onde ela tinha adquirido, de quem, quando. Ela lembrava exatamente, não, foi naquela viagem para a Europa em 1960 ou 50. Então, ela tinha realmente esse conhecimento muito grande. Para mim, claro que foi um privilégio ter podido, enfim, conviver com ela e absorver, registrar essas informações todas e também, gradativamente, perceber como a coleção era, na verdade, um projeto muito bem formulado na mente dela. Como não tinha herdeiros diretos, Emma Klabin decidiu transformar sua casa em um museu aberto ao público. Para isso,
criou a Fundação Emma Clabin em 1978, escolhendo sua diretoria e seu conselho. Celso Laffer, seu primo em segundo grau, é o atual diretor-presidente da Fundação. As atividades da Fundação tiveram início em 1997, 3 anos após o falecimento de Emma Clabin. Aberta ao público desde 2007, a Fundação é uma casa-museu de colecionador, que preserva, estuda e divulga a coleção e a memória de Emma Clabin. Além disso, desenvolve diversas atividades culturais, como cursos, palestras, oficinas artísticas, exposições e apresentações musicais.